Rui de Leão, de Machado de Assis. Voz, Iba Mendes. Capítulo 1. Consta de crônicas inéditas e secretas que, ali pelos anos de 1630, vivia no interior do Brasil um fidalgo chamado Rui de Leão, varão de boas prendas, extremado na língua do país e aparentando com uma família tamoia, por ter casado com uma das suas mais belas filhas. Rui de Leão contava nesse tempo cerca de 40 anos. Era robusto, corado, ativo, tão enérgico na alma como no corpo. Tinha no rosto uns longes de melancolia que se dissipavam muita vez sem que de todo se extinguissem. Parece que a causa dessa desconhecida tristeza prendia com infortúnios que sofrera em Portugal e que o trouxeram ao Brasil em um dos régios galões. O certo é que o nosso fidalgo, esquecendo totalmente a grandeza da sua raça, não duvidou em unir-se pelos laços do matrimônio à filha de um velho pajé. Matrimônio, digo eu, unicamente para usar de um termo corrente. Mas a verdade é que não se deve ligar a esta palavra à ideia cristã que lhe damos. O matrimônio do fidalgo consistiu nas cerimônias indígenas. Debalde, o padre Pires tentou converter a esposa do fidalgo e santificar a união. Rui de Leão respondia que, de hora em diante, era tamoio, pois que sua mulher o era, e mandou embora o padre. Tamoio ficou o nosso fidalgo, menos no traje, que o conservou civilizado e português. Mas até isso veio a perder daí a poucos anos, por conselho do pajé, que um dia lhe disse: Carão Branco, tu és a nossa lua, tu és o nosso irmão. Mas só uma coisa te falta: o caju é igual ao caju, o coco é igual ao coco. Só tu, Carão Branco, em vez de seres igual a todos nós, usas de umas roupas semelhantes às dos nossos inimigos. Por que recusas vestir como nós as plumas da arara e as cores do genipapo? Pajé, respondeu Rui Leão, a pele do carão branco não está feita ao clima do teu país. O pajé sorriu, contemplou o céu, inseriu o dedo mínimo no canto do olho esquerdo e ejaculou resposta filosófica. A água bate na pedra e fura a pedra. O costume reforma a natureza. Rui de Leão estremeceu ouvindo essas palavras na boca do pajé. Não lhe parecia que ele as tirasse do seu cérebro. O sogro entristeceu, insistiu no pedido, e Rui de Leão, depois de meia hora de conferência, cedeu e despiu-se dos calções, do gibão e dos sapatos. Grande foi a festa que seguiu a encarnação do fidalgo no vestuário do deserto. Nanavi, sua esposa, fez um esplêndido cocá de plumas com que ele se adornou garridamente. Entre Rui de Leão e Júlio César, nenhum ponto de contato havia. Mas uma circunstância ligava esses dois grandes homens. Eram ambos calvos como a ocasião. Imagine o prazer com que o fidalgo recebeu o cocá. Foi, por assim dizer, a sua coroa de louro cesariana. Na tarde desse famoso dia, houve reunião na cabana do pajé. Peitos de papagaio, costeletas de tatu e outras viandas saborosas serviram de pasto aos convivas. Quando o sol começou a ficar triste, todos os convivas entraram a bailar, e bailaram até que o cansaço e o vinho os prostraram no mais profundo sono. Extrema era a confiança da tribo no fidalgo, que logo se habituou aos mais duros exercícios. Não havia guerra em que não colhesse imarcessíveis louros, nem matança de vítima que não levasse um par de famintos queixos. A primeira vez que figurou numa destas festas, era a vítima um galhardo mancebo indígena, que, segundo o uso,
fora engordado previamente por uma velha de seus 80 janeiros bem puxados. Convocou-se toda a gente da vizinhança, e Ruy de Leão teve a glória de ser escolhido para dar o golpe mortal no rapaz. Não se pode descrever a alegria do fidalgo quando lhe foi conferida essa honra suprema. Quando ele apareceu à porta da cabana com a massa mortífera em punho e o colar de dentes humanos ao pescoço, ordem honorífica daqueles povos bárbaros, houve um geral murmúrio de admiração. A única coisa que os filhos do deserto embirraram foi com o nariz de Ruy de Leão, nariz cristianíssimo, verdadeiro contraste com os narizes da gentilidade. Rezam as crônicas que essa diferença nasal esteve a ponto de provocar um levantamento no povo, mas a influência do pajé e a presença da graciosa Nanavi mataram em flor todo o projeto de insurreição. Bizarro entrou na praça o nosso Ruy de Leão e logo se encaminhou para a espécie de palanques onde a vítima devia ser imolada. Imediatamente apareceu o condenado tirado por 2 robustos rapazes e rodeado por uma meia dúzia de velhos tocando nos seus alguidares, ao passo que uma orquestra executava em tíbias humanas ásperas variações dos rossinis do tempo. Ruy de Leão levantou a massa e começou a atordoar a vítima levemente, no meio dos aplausos da multidão, até que, com um golpe em cheio, lhe reduziu o crânio a migalhas. Houve então a repartição da carne da vítima. Ruy de Leão obteve larga parte, e é fama que ele achou melhor gosto do que outrora nos guisados da civilização. Tais foram as grandes estreias antropófagas de Ruy de Leão, que nos outros exercícios desbancava o mais pintado. Apanhar um papagaio no ar com a flecha ou um peixe no rio, atirar o arco com pés e mãos, tudo isso nada era para o nosso fidalgo. Como os tamoios eram amigos de vagabundear, depressa o nosso Ruy de Leão perdeu o gosto de fazer ninho, tão pronunciado nos povos civilizados, e era de ver a presteza com que ele construía e desfazia sua cabana. A tudo se afez o esposo de Nanavi. Entretanto, é difícil que um homem civilizado perca de toda a sua tendência propagandista. Ruy de Leão, posto que achasse bons os costumes do deserto, teve ideia de introduzir neles alguns usos da Europa. Inúteis foram os seus esforços. Os índios recusaram toda inovação política ou social nos seus hábitos. Ruy de Leão ficou com a sua vontade. Aqui temos, pois, o nosso herói, na época em que começa esta história, provada em documentos de incontestável autenticidade. Justamente no ano de 1630, 2 séculos antes da Revolução do Campo da Aclamação, estava Ruy de Leão conversando com o pajé a respeito das últimas águas, quando Nanavi apareceu à porta da cabana e comunicou ao esposo a agradável notícia de que dentro de pouco tempo seria pai. Ruy de Leão ardia por ver algum fruto da sua união com a tamoia. Levantou-se e exclamou: "Ainda bem, Nanavi, a mangueira não ficou estéril." "Não," respondeu a Índia. "Bem-vinda seja essa criança, que há de receber a herança de seu pai e a bênção de seu avô." "Ai, não," exclamou o pajé, "quando teu filho aparecer no mundo, já eu estarei morto." O pajé disse estas palavras com tom profético. Ruy de Leão estremeceu e, involuntariamente, procurou as algibeiras dos calções, que já não usava, para meter-lhe as mãos dentro. Nanavi entrou a chorar. O pajé consolou a família com uma dissertação filosófica a respeito da sorte. Comparou a vida à luz fugaz do pirilampo, comparação de que os poetas começaram a usar mais tarde, e concluiu pedindo alguma coisa que comer. Adivinhara o pajé. 2 meses antes de vir à luz o rebentão da ilustre raça dos Ruys de Leão, o pajé adoeceu gravemente.
Chamaram-se os físicos da localidade. Era um deles o ilustre Urumbeba, profundo conhecedor do corpo humano e seus achaques, e o outro, o não menos ilustre Mandijibiuruçu, versado no conhecimento das plantas e raízes. Entraram estas duas glórias da Academia do Sertão com a gravidade própria do caso. Examinaram o enfermo e declararam que era necessária uma conferência entre si, pelo que se retiraram as mais pessoas. Quando os dois físicos ficaram sós, rompeu o silêncio de Urumbeba. O rio está crescendo muito, disse ele. Já reparei nisso. Parece que alegrará tudo como na lua passada. Além disso, eu tive um sonho. Sonhei que uma cobra imensa, desenvolvendo-se pela terra, enrolara a tribo toda. Uma cobra? Urumbeba percebeu que o colega não atinava com o sentido do sonho. Sim, uma cobra, disse Urumbeba, e essa cobra é a imagem do rio que nos cercará a todos nós. Mandijibiuruçu ficou muito assustado com o sonho de Urumbeba e concordou na necessidade de levantar as tendas. Conversaram largamente nesse assunto até que, passada uma hora, um gemido do pajé veio lembrar-lhes o objeto principal da conferência. Na opinião de Urumbeba, o doente devia tomar um cozimento de aipim, dado em 4 porções de uma cuia cada uma, ao passo que Mandijibiuruçu optou por uma aplicação de inibóia cozida e dada em 2 partes com fomentação de caataia. Divididas as opiniões, foi necessário que as discutissem. Mas o doente piorara, e Rui de Leão veio dizer aos médicos que o pajé estava mal. Foram os médicos ter com o enfermo e conheceram que era chegada a última hora. Mas como o pajé padecia muito, resolveram que o melhor remédio era dar-lhe uma cacetada na cabeça, extrema unção daqueles povos incultos. O pajé compreendeu a situação e pediu para falar particularmente ao genro. Quando se acharam sós, disse o pajé: quero dar-te um presente, o melhor presente que um mortal pode dar a outro, porque o recebi eu mesmo das mãos de Tupã. Rui de Leão arregalou os olhos. Eu tenho ainda vida até o sol que vem. Quando vier a noite, sairemos ao terreiro. Quero ir contigo a um lugar secreto. Prometeu Rui de Leão acudir ao convite do pajé. Efetivamente, quando veio a noite, saiu o pajé encostado ao genro, e a 6 ou 7 passos da cabana, mandou o pajé que Rui de Leão cavasse certo montículo de terra. Cavou o fidalgo, e não tardou que aparecesse um vaso hermeticamente tapado. Isto, disse o pajé, é um segredo que me acompanha sempre. Quando me mudo de um lugar para o outro, levo o vaso comigo e enterro-o atrás da cabana. Rui de Leão contemplava o vaso, sem poder adivinhar o que continha. Veio em auxílio dele o pajé. Era uma noite em que eu, não podendo dormir, fui sentar-me à beira do mar, contemplando as estrelas. Estava ali já havia muito tempo, quando me apareceu um vulto cheio de luz e me disse: Pajé, queres que eu te dê a imortalidade? Quero, respondi eu, beijando a terra. Toma este vaso. Aqui tens o licor que te dará a imortalidade. Bebe-o quando quiseres. Serás imortal. Rui de Leão teve um movimento generoso. Disse ele, bebe depressa. O pajé empurrou levemente o genro. Não, se eu quisesse ser imortal, não o teria já bebido? Aceitei o licor com alegria e guardei-o para beber mais tarde. Profundos desgostos me amarguraram a vida. Não quero ser imortal. Tu sim, és feliz. Podes ser imortal. Doutor, é para ti. Mas agora enterra o vaso. Ninguém deve saber disto.
Rui de Leão enterrou o vaso. A noite estava escura. Uma coruja piou em cima de uma árvore. O pio da coruja e o murmurar do rio eram os únicos sons que se ouviam. Quando Rui de Leão se levantou, viu que o pajé tremia. Segurou-o para não cair. Era tarde. O pajé expirou. Grande foi a dor de Nanavi quando soube da morte do pai. A cerimônia fúnebre impressionou a todos, porque a palavra do pajé era respeitada e adorada, e todos sabiam que se perdia nele uma glória da raça tamoia. Capítulo 2. Rui de Leão voltou ao lugar onde se achava enterrado o vaso do elixir. Desenterrou-o, tirou-lhe a tampa e examinou atentamente o conteúdo. Era um líquido amarelo, com seus reflexos azuis quando recebia os raios do sol. A porção não era muita, nem para o fim proposto era preciso mais. O cheiro do líquido era uma mistura de almíscar e canela. O esposo de Nanavi enterrou o vaso e sentou-se sobre uma pedra que lhe ficava ao pé. Não se pode saber que tempo gastou Rui de Leão nas profundas reflexões em que se mergulhou o seu espírito. Apenas sabemos que, quando Rui de Leão levantou a cabeça, tinha um sorriso nos lábios. "Ilusão!" exclamou ele. "Isto é impossível. Por que motivo não vi logo que o pajé era vítima de um sonho ou desejava impor a sua privança com Tupã? Imortalidade. Só Deus poderia dá-la, mas esse não a dá com certeza. A verdade é esta. Eia, Rui de Leão, evoca o teu bom senso. Não sejas tamoio em tudo. O pajé pôde iludir aos outros, mas a mim..." Levantou-se, deu 2 passos e parou contemplando o lugar onde estava enterrado o precioso vaso. E, contudo, disse ele, era tão bom possuir a imortalidade. Ver correr os séculos, uns após e outros, ver passar as gerações, o nascimento e a queda dos impérios, e ficar sobranceiro a tudo, zombar do tempo e dos homens. Oh, seria uma grande ventura! E se realmente o elixir do pajé... Ouvi uns passos. Era Nanavi. "Pensas no teu país?" perguntou a indígena. "O meu país é o teu, Nanavi. A minha pátria é o teu amor. Que queria eu lá mais do que tenho aqui? O sol é o mesmo. Pisa-se a mesma terra. Respira-se o mesmo ar. Vive-se a mesma vida. Morre-se da mesma morte." Nanavi lançou os braços à roda do pescoço de Rui de Leão. Este beijou-a ternamente na testa. "Andas pensativo. Que tens?" "Nada, saudades do pajé." "Pobre pai." Rui de Leão sentou-se sobre uma pedra. "Era um grande homem teu pai", disse ele. "Era um sábio." "Sim, era." "Ninguém melhor do que ele", continuou Nanavi, "sabia ler no céu nem combinar as raízes da terra." Rui estremeceu. "Que tens?" "Nada. Teu pai conhecia as virtudes das raízes? Quem as não conhece entre os filhos de Tupã? Tens razão. Meu pai era mais sábio que todos os outros, mas não o dizia a ninguém." Rui de Leão ficou pensativo. "Quem sabe", dizia ele, "quem sabe se o pajé não combinou este elixir por meios secretos e modestamente o atribuiu à origem divina?" Não sem admirar a modéstia do pajé, Rui de Leão demorou-se nesta ideia e concluiu que, em todo o caso, não sendo provável que o sogro lhe quisesse mal, a bebida, se não lhe desse a imortalidade, também não daria a morte. 2 meses depois veio à luz um amável pimpolho, fruto da união do fidalgo com a indígena. Segundo o uso,
Rui de Leão meteu-se na cama, tomou os caldos, recebeu as visitas, ao passo que a mulher foi cuidar dos arranjos da casa. Urumbeba foi visitar assiduamente a Rui, não porque ele carecesse dos seus serviços médicos, mas porque era conservador e alegre nas horas de bom humor. Numa das ocasiões, disse-lhe que havia chegado àquela região um padre da nação de Rui, homem apessoado e de falas de mel. Onde está? Perguntou Rui. Anda perto. Foi visto na foz do rio. Daí a dias apareceu efetivamente o padre Norberto, que andava em missão. Disseram-lhe que havia ali um homem seu compatriota. Foi vê-lo. Eram conhecidos. O frade Norberto falou de Portugal e da família de Rui. Disse-lhe que os seus parentes se achavam mortos, com exceção de um primo que fora meter uma lança em África. Pouco me importa saber, frade Norberto, do que vai lá pela minha família, nem se são vivos ou mortos. Hoje a minha família é Nanavi e meu filho. Justamente nessa ocasião acordou o Pequerrucho. O frade Norberto viu o fruto do amor da indígena com o europeu e disse ao fidalgo: Vamos batizá-lo? Não. Pois que? Não quer? Não. Meu Deus, continuou o frade Norberto, será isso possível? Disse-á que esses gentios nascidos e criados sem luz da fé são mais fáceis de converter que vossa mercê, nascido e criado no seio da igreja. O argumento não tinha resposta. Por isso mesmo, o fidalgo tentou sofismá-lo. O digno frade ouviu-o silencioso. Quando o fidalgo acabou, disse o frade: Peço a Deus que não faça cair sobre vossa mercê a justa pena deste ato. E saiu. Logo nessa noite, teve Rui de Leão uma intensa febre. No dia seguinte, piorou. Nenhuma raiz, nenhuma folha pôde abrandar o mal do pobre Rui. Esgotou-se a farmacopeia do deserto. A doença tinha todos os sinais de ser mortal. 3 dias durou esta luta entre a natureza e a ciência. Ao cabo desse tempo, resolveu-se que, se o último remédio não produzisse efeito, devia recorrer-se ao medicamento eleitoral do cacete. Rui não sabia que já estava condenado, mas suspeitava o bem, porque o remédio que lhe deram como definitivo nenhum efeito produzira. Viu a morte diante de si. Lembrou-se das palavras do frade Norberto. Contemplou o filho apenas nascido, a mulher ainda no viço dos anos. Todas essas coisas juntas fizeram com que Rui reunisse todas as suas forças, que bem eram poucas, e tentasse de noite ir ao elixir da imortalidade. Fê-lo a muito custo. Logo à porta da cabana teve um desmaio. Conseguiu levantar-se sem despertar ninguém. Caminhou lentamente para o montículo onde estava enterrado o vaso. Cavou a terra com as unhas. Arrancou o vaso e bebeu parte do conteúdo. No dia seguinte amanheceu melhor. Os parentes de Nanavi, que já preparavam os ventres para o condigno enterro do estrangeiro ilustre, ficaram agradavelmente surpresos quando viram a rápida melhora que naturalmente atribuíram ao remédio que tomara. Restabeleceu-se Rui de Leão da moléstia, e grande alegria houve por isso, pois o fidalgo era realmente a luz daquela gente e o melhor conselho dos casos difíceis. Certeza de que estava imortal não a tinha ainda Rui de Leão, mas certeza de que o elixir curasse febres teimosas, essa adquiriu logo. Esperemos o resto, dizia ele consigo. E esperou. Não tardou que se admirasse toda a gente daquelas paragens da robustez crescente de Rui de Leão. Era o segundo efeito do elixir. Multiplicaram-se-lhe as forças e a atividade, coisa que sumamente agradava a Nanavi, pois aquele tempo e entre aqueles povos a glória não estava em agitar um junco parisiense, mas em brandir uma pesada massa de guerra.
Com os anos cresceram as esperanças de Rui. O tempo nenhuma ação tinha nele. Não só os poucos cabelos que tinham continuaram a ficar pretos, senão que lhes nasceram outros, e dentro em pouco tempo tinha o homem uma verdadeira floresta na cabeça, a qual floresta, atenta à falta de pentes no sertão, era uma verdadeira floresta virgem. Nenhuma ruga lhe afeiou o rosto, nenhum abalo lhe fraqueou o pulso. Tinha Rui 60 anos e era o mesmo homem dos 40. Não era isto indícios da imortalidade? Rui adquiriu a plena certeza de que tinha vencido a morte. Não aconteceu o mesmo à pobre Nanavi, que andando um dia a colher frutas no mato, recebeu em cima da cabeça um tronco que a levou desta para melhor. Ficou a criança, rapazote de largas esperanças, o único fruto dos amores de Rui e Nanavi. Como o frade Norberto continuasse em missão, encontrou um dia o nosso Nel Tamoio e travou conversa com ele. Sem descobrir o segredo do pajé, disse-lhe que tinha meios de fazer uma conversão em larga escala durante longos decorreres de anos. Que para isso ajudaria com dedicação os frades da companhia, não somente com as luzes que tinha da língua do Brasil, como também pela autoridade moral que adquirira entre os índios. Finalmente, que por prova de que servia sinceramente à igreja, dava a batizar o filho de Nanavi. De boa razão é vosso procedimento, senhor Rui de Leão, e eu estou que a fé colherá grande proveito com o auxílio de vossa pessoa. Suspeitar de vossa sinceridade for além de injustiça, erro grosseiro, porquanto entrais no corpo da igreja, passando a porta preciosa e precedendo ao inocente filho que nos dais para batizar e iniciar na fé. Onde está a mãe? A mãe morreu. Culpa vossa, senhor Rui de Leão. Perdeu-se uma alma pela obstinação com que vossa mercê se ouve. Estou arrependido, padre Norberto, disse Rui ajoelhado aos pés do frade. Fora batizado pequeno e iniciado nos preceitos da fé cristã, ao passo que o pai, incumbido de arrebanhar a gentilidade, saiu pelo sertão, acompanhando pelo frade Norberto e outro. Longo tempo andou nessa missão. Colheu a igreja preciosos frutos dela, e quando voltaram todos três para asilo dos frades, houve grande e preciosa festa em honra de todos e principalmente de Rui. Os frades asseveraram à porfia que a piedade do fidalgo fora exemplar e os seus esforços incessantes. Notaram todos, porém, que se os frades voltaram alquebrados pelas fadigas e perigos, Rui estava tão sadio e robusto como fora. Maior admiração houve quando o fidalgo confessou ter mais de 60 anos. Não admira, respondeu o fidalgo rindo. Eu adquiri o privilégio desta gente que vive geralmente até os 100 anos. Ficou o nosso Rui no convento acompanhando os frades. Uma noite veio do sertão uma horda de índios e atacou o asilo monástico com desusado vigor. A defesa foi quase toda nula contra os ferozes índios. Após uma luta porfiada, Rui conseguiu fazer ouvir a sua voz e acalmar os ânimos. Os índios foram embora, deixando 2 cadáveres dos seus. Dos frades tinham morrido 2 às envenenadas flechas do inimigo. A todos admirou-se, porém, que Rui recebesse uma flecha nas costas, que a arrancasse e não morresse como acontecera aos outros. Que mistério é esse, irmão? Perguntou-lhe um frade. Nenhum, respondeu Rui. Provavelmente a flecha não vinha ervada. Correram uns anos. Os frades estavam substituídos à proporção que iam morrendo, e assim se chegou aos anos de 1730, sem que Rui perdesse sequer um dos traços de sua vigorosa pessoa. Toda a gente ficava pasmada diante de semelhante prodígio.
Prodígio havia de certo, porque de 100 anos por cima é impossível não ter já todos os sinais da velhice. Porém, não, nunca Rui deixou de ter a mesma cara. Foi em 1730 que um oficial régio, tendo sabido da maravilhosa mocidade de Rui, ofereceu-se para levá-lo à corte de Lisboa, a fim de apresentá-lo ao rei, que era então Dom João V. Partiram. Capítulo 3. É incrível que nenhuma história publicada daquele tempo mencione a chegada deste prodigioso sujeito à corte de Lisboa e dos casos que aí houve. Rui não foi apresentado ao rei, não se sabe bem por que razão, mas andou por toda parte, figurou nos solares da fidalguia, como nas casas dos mesteirais, espantou damas, condes e burgueses. Falou de coisas acontecidas um século antes, causou em suma o mesmo assombro que o célebre conde de Germano em Paris, ainda que este misterioso personagem não possuísse o dom da imortalidade achado pelo pajé. Sabido é que às mulheres agrada o misterioso e o raro. Uma Dona Beatriz, formosíssima fidalga daquele tempo, veio a enamorar-se do nosso Rui, que também se enamorou dela. Como a moça estivesse para casar com Dom Álvaro, Marquês de P., saiu este paladino a campo e desafiou Rui por um combate singular. Não era homem de recusar duelo o nosso Rui. Aceitou o reto do fidalgo, que o não era mais que ele, e bateram-se a espada nas imediações de Lisboa. Infelizmente, o uso da flecha desabituara o viúvo de Nananvi ao uso da espada. O marquês era esperto jogador desta arma. O combate era desigual. Todavia, não aceitou Rui o conselho dos que lhe diziam que fizesse um estudo prévio. Durou o duelo uns 20 minutos de angústia para os padrinhos de Rui. Ao cabo desse tempo, Dom Álvaro varou o nosso homem de meio a meio. Correram todos ao ferido, que imediatamente caiu no chão, lavado em sangue. "Está morto!" exclamaram todos. "Ainda não", disse Rui. "Não estou morto." E com a própria mão estancou sangue, enquanto um físico, adrede convidado, lhe administrou os primeiros socorros. "Morre daqui a 2 horas", disse tristemente o cirurgião aos padrinhos de Rui. 2 horas depois, Rui aparecia nas ruas de Lisboa, com grande espanto do povo que ouvira falar no duelo e nos resultados dele. "Sabem quem mais?" dizia o cirurgião. "Aquele homem é o diabo." Naqueles tempos de fé, uma descoberta desta ordem equivalia ao exílio perpétuo do homem. Rui viu fecharem-se-lhe as portas dos palácios, as hospedarias, as casas todas, enfim, e compreendeu que estava abandonado. Ajuntou algum dinheiro que tinha, guardou na algibeira um frasco contendo o resto do elixir de imortalidade e partiu para a Espanha. Ali deixou de dizer quem era, nem a idade que tinha. Viveu desconhecido. Mas não deixou de lhe ser proveitoso o incógnito. Jogou a sorte nas casas em que isso se fazia e ganhou somas fabulosas. "Que farei agora?" perguntava Rui a si mesmo. Partiu para a Alemanha e dispôs-se a estudar. Com o dinheiro que tinha ganho nas tavolagens de Castela, pôde o nosso célebre Rui de Leão ocorrer às despesas do estudo. Ao cabo de longos anos, era ele doutor em teologia, filosofia, matemática, direito, medicina, profundo antiquário, extremado nas ciências físicas e químicas. Em suma, o doutor dos doutores, a expressão mais alta da ciência humana. Aprendeu o latim, o grego, o árabe, o armênio, o turco, o hebraico. Traduziu para várias línguas as obras de Santo Agostinho e São Tomás. Fundou uma academia arqueológica e um liceu de filosofia.
comentou os Atos dos Apóstolos, escreveu uma história dos mártires, fez descobertas arqueológicas em Roma, anunciou 2 cometas e espantou toda a Europa científica, não menos pela profundidade e variedade dos seus conhecimentos, como pelo prodigioso número de acontecimentos antigos a que presenciara. Graças à riqueza que facilmente adquiriu, casou nosso homem com uma fidalga de Espanha, 5 vezes marquesa e rica de mais a mais. Durou pouco o casamento. A mulher faleceu 2 anos depois, e foi essa a maior dor de sua vida, posto que a morta lhe deixara uma grande riqueza nas mãos. De novo se entregou aos estudos da ciência, com redobrado ardor. Mas apesar da admiração que o mundo científico lhe voltara, apesar da espécie de infalibilidade que adquirira perante as sociedades e academias, o nosso Rui entrou a sofrer de um incrível aborrecimento. Tinha quase 2 séculos e a vida já lhe pesava. O mundo não lhe oferecia espetáculo novo. A ciência perdera o prestígio do princípio. O imortal começou a desejar a morte. Mas era tarde. Como acharia ele a morte? Rui recorreu ao suicídio. Sabia que era um crime perante Deus e os homens, mas não tinha outro recurso. Achava-se então em Lisboa, mas como já muitos dos que o conheceram antes tinham morrido, ninguém viu nele o mesmo Rui de Leão e ele teve o cuidado de trazer nome suposto. Ali resolveu acabar os seus dias. Foi ao Tejo e atirou-se à água, em ocasião em que não podia ser socorrido. Sabia nadar, mas não quis usar do que sabia. Debalde. O corpo voltou à tona e desceu até esbarrar num galeão, de onde foi visto e pescado. De outra vez recorreu à faca, mas o mais que conseguiu foi abrir no pescoço uma ferida que se curou rapidamente. Era impossível morrer. Imagine quem puder o suplício deste homem condenado a ser imortal, a ver os mesmos dias, as mesmas comédias, esse tântalo da morte, ambicionando aquilo que os outros receiam, pedindo ao céu como a suprema felicidade uma cova para dormir. A situação é de si tão patética que eu não preciso lacrimejar o estilo, basta dizer a coisa para que ela seja compreendida. Depois de estudar tudo e tudo ver, depois de passear pelas várias partes do mundo, sem encontrar novidade que lhe divertisse o ânimo, depois de ser assíduo espectador de tudo quanto pudesse despertar a curiosidade de um homem enfadado, como, por exemplo, o homem de botas de cortiça, o boneco jogador de xadrez e outros, determinou Rui de Leão voltar ao Brasil nos princípios desses séculos, ali pelos anos de 1800 e tantos, estando ainda caro rei. Efetivamente, aqui aportou no Rio de Janeiro o imortal Rui. A cidade não oferecia então o aspecto que hoje tem. A Rua do Ouvidor não era a via elegante da capital, nem o Rocio estava transformado no jardim que aí vemos. Eram os belos tempos de Vidigal e seus granadeiros, de cujas proezas tão habilmente falou nosso chorado Dr. Manuel de Almeida, talento como poucos. Rui tratou de encobrir-se o mais que pôde, entrou como um verdadeiro desconhecido. Contudo, a presença de um homem tão sábio e tão rico não era coisa que passasse despercebida ao povo nem à corte. Não tardou que fosse convidado para as melhores casas, e os vários fidalgos de respeito do rei porfiaram em recebê-lo à sua sala. Era parceiro obrigatório no uísque dos velhos fidalgos, grande padre minueto, excelente cavaleiro do garfo, em suma, a flor da boa roda. Mas esse recreio durou pouco. No fim de 2 meses, voltou Rui de Leão às suas mágoas antigas. Foi então que lhe aconteceu um caso decisivo na sua vida. Entre as damas que mais apreciavam o saber e os dotes do ilustre Rui, havia uma Dona Madalena de Souza e Pedroiça, criatura tão notável pela graça do semblante, quanto pelas virtudes fidalgas da vida.
Rui ficara sempre com um grande pendor às mulheres, o que era naturalmente um corretivo da imortalidade, porquanto ser imortal e aborrecer as mulheres seria estar no pior de todos os infernos deste mundo e do outro. Agradou-lhe Dona Madalena, mas esta, posto que o apreciasse muito, não lhe aceitou o coração. Coração repelido é o ideal da pertinácia. Rui multiplicou as suas armas galantes, a ver se colhia a esquiva dama, e esta, sempre isenta, dava de tábua às seduções do namorado. Durou esta luta cerca de 2 anos. Uma noite, vindo recolher-se para casa o nosso Rui, surdiu-lhe em frente um sujeito e lhe disse: quer saber por que razão Dona Madalena lhe recusa a mão? Quero. Ama outro. Impossível. É verdade. O sujeito tinha a cara meio coberta com uma das abas do capote. Descobriu-se então, e Rui, pedindo a lanterna ao criado que tinha com ele, pôde reconhecer a um parente de Madalena. Passava-se esta cena nos cajueiros, e o nosso Rui morava perto do valongo. Convidou o parente da moça para acompanhá-lo à casa. Quando lá chegaram, tomou palavra o parente da moça, Dom Martim, e disse: Dona Madalena ama o licenciado Álvares e quer casar com ele. O pai opõe-se ao casamento e já ameaçou com o convento. É essa a razão por que não aceita o seu amor. Mas, disse Rui, eu não sei que diabo achou ela no licenciado. Nem eu, mas a verdade é esta. Rui refletiu na dificuldade de sua posição. Deste modo, disse ele, perco o meu tempo. Como eu perdi, replicou Dom Martim. Também eu a amei, mas nada pude conseguir. O licenciado transtornou-lhe a cabeça. Que lhe havemos de fazer? Dá uma lição ao licenciado. Dom Martim piscou o olho. Via-se-lhe no rosto que ele não vinha para outra coisa. Como lhe daremos a lição? Como? É verdade que ele costuma falar com a prima às escondidas. A horas mortas? Sim, chega ao portão e ela fala de cima da janela que dá para o jardim. Basta. Qual é o seu plano? Perguntou Dom Martim, arranjando o capote. Esganá-lo. Mas isso é perigoso. O intendente da polícia não é de graças. Qual intendente? Exclamou Rui. Pois eu cá vou consultar intendente para enganar um patife? Saiu Dom Martim exultando de contente, e Rui deitou-se meditando na vingança que devia tomar do rival. Na subsequente noite não apareceu Rui de Leão em casa da família de Dona Madalena, e foi esperar o licenciado no sítio indicado por Dom Martim. A noite era escura e ameaçava temporal. Rui saíra de casa sem criado nem lampião. Armou-se com uma faca, encostou-se à parede e esperou que batesse a hora da vingança. Ao cabo de longo tempo, que é sempre longo para quem espera, Rui de Leão ouviu passos ao longe, na direção do ponto em que se achava. Ao mesmo tempo, abriu-se a janela de Madalena e o vulto da moça apareceu como Julieta, quando esperava Romeu e a escada. Era a hora suprema. Coseu-se o doutor dos doutores com a parede e esperou o feliz rival que se aproximava cautelosamente. Mal o pobre namorado soltava as primeiras palavras, soltou-lhe acima o fidalgo e enterrou-lhe no estômago uma comprida faca. O licenciado apenas deu um gemido e tentou murmurar o nome de Madalena. Caiu. Rui afastou-se rapidamente do teatro do crime. No dia seguinte de manhã apareceu a polícia. Levantou o cadáver, fez-lhe os exames precisos e começou as indagações para ver de onde partira o crime. A primeira suspeita recaiu sobre o pai de Madalena, cuja oposição ao licenciado era conhecida. Mas o pai, vendo contra si a espada da lei, declarou que talvez fosse antes o crime praticado por um indivíduo que igualmente pretendia Madalena, homem de boa presença,
formado em várias matérias e conhecido em toda a cidade. Houve da parte do intendente tão virtuosa repulsa ao ouvir tão negra suspeita, que o nosso Rui, se lhe a visse, devia votar-lhe eterna gratidão. Todavia, como a justiça não podia deixar de averiguar tudo, mandou-se chamar Rui de Leão, que apenas chegou, negou o crime. Entretanto, deu-se-lhe busca em casa, e achou-se-lhe a faca ensanguentada, que por um incrível descuido, Rui esquecera de lavar ou deitar fora. Interrogada a criadagem, confessou que o amo saíra de casa à noite, sem escudeiro, embuçado num capote e escondendo alguma coisa. Todos os indícios eram contra o assassino. A justiça del-rei tomou conta do réu. Abriu-se processo em regra e, ao cabo de algum tempo, foi condenado Rui de Leão a morrer de morte natural na forca. Madalena, que até então estimara a prisão e o processo do réu, teve pena dele quando soube que ia morrer enforcado. Não deixara de lembrar-se que a causa daquele crime era ela. Rui aparecia aos olhos da moça com um aspecto tão interessante que ela lhe daria a mão de esposa se tanto fosse preciso para livrá-lo da forca. Pobre licenciado! Marcado o dia para execução, levantou-se no largo de Moura a forca, e o cortejo saiu da cadeia com o juiz, o padre, o carrasco e o pregoeiro. Troava a campa à frente, lia o pregoeiro a sentença da relação em cada esquina, e lá ia o nosso Rui, recebendo do sacerdote as consolações que o carrasco lhe não podia dar. Grande número de povo enchia o largo da execução. Mas quem pensa o leitor que estava entre os espectadores? Dom Martim, mais pálido que a morte, vítima do remorso e da curiosidade, causa indireta do crime e da desgraça. Queria ele ouvir as últimas palavras do condenado, de que receava alguma revelação relativa à sua pessoa. Subiu Rui as escadas da forca, colocou-se em posição conveniente, abriu a boca para fazer um discurso, mas os tambores cobriram a voz do orador. Imediatamente entrou o carrasco nas honrosas funções que a lei lhe conferia em nome do Evangelho, e o corpo de Rui de Leão ficou pendente da forca. A pouco e pouco foi saindo o povo aterrado com o espetáculo, e em todas as boticas e casas de barbeiro da cidade foi comentado o crime do defunto. Quando veio a noite, foi o carrasco tirar da forca o cadáver do réu, acompanhado do respectivo ajudante. Cortou a corda e o corpo foi à terra. Ai, disse Rui, atordoado com a queda. Que foi? Perguntou o carrasco ao ajudante. Não sei, foi um gemido de cão. Aproximaram-se do corpo. Mas qual não foi o seu espanto? Rui desatava tranquilamente o laço da corda e dizia: levem-me a uma hospedaria que tenho fome. O carrasco e o ajudante não ouviram mais do que a palavra. Levem-me. Viram o gesto de Rui e deitaram a correr. Toda a cidade ficou em alarma. Só falava do enforcado que ressuscitara. Estava inocente, gritavam uns. É um santo, diziam outros. Entretanto, o ex-enforcado procurou tranquilamente coisa que comesse e cama em que dormisse. Capítulo 4. O desenleio maravilhoso e misterioso deste acontecimento assustou o pai de Dona Madalena. A superstição foi grande arma em favor de Rui de Leão, que alguns dias depois ousou apresentar-se em casa da moça e pedi-la em casamento. A leitora aplaude já a recusa de Madalena. Madalena aceitou. Previamente perdoado do crime cometido, Rui de Leão casou com Madalena e confiou que ao menos teria durante alguns anos uma vida feliz, até que de novo o tomasse o tédio da vida. Entretanto, Dom Martim, descontente com o desenlace do caso, explicou a seu modo a ressurreição do rival. Foi naturalmente, dizia ele a um oficial,
Foi naturalmente acordo entre o réu e o carrasco. Deu-lhe este um laço fraco, e o homem pôde ressuscitar. Mas se eu vi o contrário, respondeu o oficial. Viu mal. Jurou Dom Martim vingar-se de Rui. Como? Cogitou um meio seguro. Estreitou relações com o marido de Madalena. Era para ele grandíssima dor e profundíssimo despeito ver o rival ao lado daquela a quem ele amava, apesar de tudo. Mas o ciúme suporta tudo. Quando julgou que as relações estivessem firmadas entre ambos e bania do ânimo de Rui qualquer suspeita contra ele, Dom Martim tratou de comprar um dos criados do rival e, a poder de patacões, conseguiu que o criado se prestasse ao crime. Costumava Rui tomar uma xícara de chá 1 hora depois do jantar. Uma tarde, achando-se todos três na sala, achou-se Rui afrontado. Tinha comido muito e a digestão era laboriosa. Que sentes mais? Perguntou Madalena. Nada mais. Eu já sei qual é o remédio. Mande vir o chá mais cedo. Deu ordem e o criado trouxe a xícara de chá. Dom Martim olhou para o criado e este fez-lhe sinal de que o veneno estava dentro. Quem olhasse então para Dom Martim veria a expressão de triunfo que lhe transluzia no olho. Enfim, disse ele consigo. Rui tomou tranquilamente o chá, conversou pouco, estendeu-se na cadeira de couro e adormeceu. Dom Martim ficou a sós com Madalena. Madalena, disse ele. Que ousadia é essa? Disse a moça. Ousadia não, ouça-me, eu ainda a amo. Dom Martim não me parece de cavalheiro o seu proceder. Por quê? Perguntou Dom Martim com um sorriso infernal. Não vê quem ali está? Ali? Sim, ali está um cadáver. Um cadáver? Perguntou a moça, ficando pálida. Quase. Daqui a 10 minutos é um cadáver. Explique-se, Dom Martim, por quem é? Ah, pensa que eu não teria a minha vingança? Dom Martim estava fora de si. Ajoelhou-se aos pés de Madalena. Esta fugiu para o interior. No entanto, acordou Rui, bocejou, levantou-se e deu com os olhos em Dom Martim, que estava no fundo da sala, mais branco que uma toalha. Que tem você, Dom Martim? Eu nada, disse Dom Martim, sem tirar os olhos do rival. Pois, senhor, continuou este, o chapéu precipitou a digestão, sinto-me melhor. Onde está a Madalena? A moça ouvira a voz do marido e correu à sala. Dom Martim esperava a todo momento ver cair fulminado o nosso fidalgo e já se arrependera das palavras que dissera nesse sentido a Madalena. Esta perguntou ao marido como se achava, e ele respondeu que muito melhor. Proponho que joguemos alguma coisa para passar a noite, que promete ser fria. O primo fica, não? Eu não, mas fica de certo. Jogaram até tarde, tomaram chá, e Rui não morreu como o outro esperava. Foi naturalmente o patife do criado, pensou Dom Martim. Mas o criado estava igualmente espantado, olhava para Dom Martim e não sabia explicar aquele mistério. Quando Dom Martim de lá saiu, foi acompanhado pelo cúmplice que lhe jurou ter posto no chá a dose de veneno convencionada. Mas então, o que foi aquilo? Eu sei lá, senhor, creio que um tiro. E prometes ajudar-me na empresa? Prometo. Bem, iremos ao tiro. Prepararam emboscada ao invencível Rui de Leão. Deu-se o caso na Rua do Piolho, em noite de tormenta, estando a rua mais deserta que um Saara. O criado armou-se com o arcabuz do crime e desfechou o tiro na cara de Rui. A vítima soltou um espirro e continuou tranquilamente a viagem. O criado desmaiou. Rui compreendia que Dom Martim lhe preparava golpes sobre golpes, mas, confiado no elixir do pajé, mostrava-se indiferente às emboscadas e ao veneno do rival.
A única questão seria a infidelidade da mulher. Mas esta era um modelo de amor e constância. Amava-o com ardor, apesar de ir já longe a lua de mel. Por isso mesmo durou pouco a felicidade. Madalena faleceu de uma pneumonia aguda. Que? Exclamou o pobre mortal. Pois eu de ver morrer todos aqueles a quem amo e hei de arrastar este castigo de vida? Enterrou-se a mulher de Rui com a pompa digna da riqueza do marido. Aborrecido por estar no lugar onde lhe morrera a esposa, Rui determinou partir para a Europa, e assim o fez em 1825, depois de declarar sua intenção de ficar brasileiro. Dom Martim foi para Angola, onde morreu de desgostos. Correram os anos. Em 1835, aportou outra vez ao Rio de Janeiro o invencível Rui de Leão, disposto a não viajar mais e a esperar aqui o dia do juízo final. Achou o espírito público agitado com a política. Não havia loja em que se não conversava da coisa pública, e os nomes tais e tais eram citados como modelos do estadista, conforme pertenciam a esta ou aquela cor política. É difícil estar entre políticos muito tempo sem adquirir a febre que os devora. Além disso, Rui de Leão não tinha ensaiado esse gênero de distração. Nem a ciência, nem o amor, nem o jogo lhe apresentavam pasto suficiente ao seu espírito sedento de ocupação. Para se calcular bem a situação do nosso herói, basta ter em lembrança o tédio de um dia em que não temos nada que fazer. Multipliquemos esse dia pela eternidade, e aí teremos a tortura moral deste verídico sujeito escolhido pelo destino para ser o exemplo único de uma aborrecida imortalidade. A política correspondeu aos desejos de Rui de Leão. Desde que entrou em comunicação com os chefes de um dos partidos, viu logo que aquilo era turbilhão para uns 30 ou 40 anos. Ao menos, disse ele consigo, passarei esse tempo mais satisfeito até que descubra outro meio que me substitua à política. Fundou logo uma gazeta denominada A Alvorada, cujo programa era vago como a hora que o título fazia lembrar. Um dos períodos mais práticos era este: reunir todos os elementos de prosperidade em favor da liberdade, consubstanciar a ordem nas aspirações do país, transformar o torpor em atividade. Eis o programa da imprensa independente, e é o meu. Os leitores gostaram deste programa, mas o jornal adverso, que se denominara O Grito da Nação, atacou os princípios da Alvorada com esta simples pergunta: onde é que o colega viu que a liberdade prática, única, resoluta, firme, invencível, pode, abraçando elementos contrários, ostentar princípios, ideias, melhoramentos que, simbolizando a honra de uma época, destruam a poeira de um passado recente? Tal foi o começo de uma polêmica estrondosa, que ainda hoje existiria, se a morte igual para os homens e as gazetas não tivesse destruído o Grito e a Alvorada dentro de alguns meses. Os talentos de jornalista de nosso Rui de Leão foram apreciados por amigos e adversários. Efetivamente, Rui tinha a capacidade especial que se exige na imprensa política. O Grito da Nação andou atrapalhado durante a existência da Alvorada, que dias pouco lhe sobreviveu. O partido de Rui esperou a primeira ocasião para apresentá-lo candidato por uma das províncias, o que aconteceu pouco tempo antes da morte da Gazeta. A candidatura foi aceita pelos caudilhos da localidade. A Alvorada mencionou o fato como a aurora de uma grande vida política, pois o digno Rui de Leão era, nem mais nem menos, um homem de Plutarco. Quem é este Rui de Leão? Perguntaram uns. Não sei, respondiam outros, mas parece que é um grande homem. Parece que sim. Onde quer que se falasse de Rui, manifestavam-se logo grandes esperanças em favor dele. Se ele passava, era apontado como um grande político, um Pitt, um Pombal. De maneira que, antes de entrar no parlamento, já o nosso Rui de Leão tinha a reputação feita.
Se morresse logo, morria em cheiro de santidade. Mas como morreria o imortal? Foi eleito. Os leitores me dispensarão de dizer o que houve quando a pessoa deste ilustre doutor penetrou no recinto da cadeia velha. Cumprimentado e abraçado por amigos, olhado com desconfiança por adversários, Ruy de Leão era o homem da situação, a esfinge que daria a palavra do futuro. Quando algum deputado orava, não deixava de aludir delicadamente ao redator da Alvorada como um dos homens mais eminentes do país e da Câmara. Numerosos apoiados acolhiam estas palavras de justiça. Durante uns 30 dias esteve calado nosso representante da nação, com grave desgosto dos seus amigos, que atribuíam grande poder de palavra a um homem tão insigne no uso da pena. Os adversários que tinham a mesma opinião estimaram aquele silêncio e só desejavam que continuasse do mesmo modo. Um dia, porém, no meio do grande barulho da Assembleia, pediu a palavra o nosso Ruy de Leão. Fez-se imediatamente profundo silêncio. Os deputados correram a fazer grupo à volta do orador. O povo das galerias debruçou-se mais para não perder nada. E o próprio presidente, pondo a mão em forma de concha na orelha, preparou-se para ouvir a estreia parlamentar do nosso redator da Alvorada. Modesto e moderado em suas aspirações, Ruy de Leão começou assim o seu discurso. Senhor presidente, das pessoas que o país mandou representá-lo, eu sou, sem dúvida, o mais humilde e o menos competente. Não apoiados. Vejo, senhor presidente, que me rodeiam as capacidades do país, não só entre os meus amigos, como entre os meus adversários. Muito bem! Porque eu, senhores, quando contemplo os talentos, apreço as opiniões. Sensação. Nada vale, senhores. Muitas vozes. Não apoiado. O senhor X, fale muito. O orador. Nada valho, mas sinto em mim que posso ajudar o edifício da grandeza nacional, não como o arquiteto que traça o plano, mas como o servente que carrega a pedra. Aplausos. Para construir esse edifício, senhores, que tem feito o governo? Onde estão os seus planos? Que materiais possui? Com que operários conta? Não aparece nada disto. Agarrado às pastas, os nobres ministros só apreciam o poder pelos prazeres que ele dá, prazeres frívolos e indignos de cidadãos de um grande país. Em vez de se consagrarem todos, e a todas as horas, e com todas as forças, ao desenvolvimento da herança que receberam, senhores, e que deverão passar aos nossos filhos. Aqui houve uma tal explosão de protestos e aplausos que o orador foi obrigado a calar-se algum tempo, e o presidente a agitar a campainha, verdadeira inutilidade no parlamento, porque, quando todos gritam, a campainha tem pouca força moral para acalmar a tempestade. Serenada aquela, depois de trocados alguns ditos mais ou menos enérgicos, continuou nosso orador, e daí em diante não houve cena igual, porque a eloquência de Ruy de Leão arrebatava amigos e adversários, e todos estavam pendentes dos lábios do novo Demóstenes. Não resisto à tentação de transcrever das memórias secretas, porque os anais não trazem o discurso de Ruy, a peroração do famoso discurso. Eila. Tenho vivido muito, senhores, e conheço profundamente os homens e as coisas. A ciência dos estados não é uma vã palavra. Estudei-as nas obras dos homens públicos e no estudo pessoal dos acontecimentos. Aquele grande e imortal Catão é para mim o tipo de probidade política, o modelo dos partidários, a consolação das causas vencidas, a lição dos povos,
o espantalho dos déspotas, o espelho dos cidadãos. Bravo! A glória da humanidade, o emblema do passado que desmoronou, a esperança do futuro que se levanta. Aplausos. Dir-me-eis, talvez, senhores, que eu devia imitar aquele grande homem recorrente à morte? Não, não, não o faço. Não poderia fazê-lo. Demais a causa da verdade estará assim perdida? Eu vejo sentados nas cadeiras ministeriais homens que traem os seus deveres e são capazes de vender a consciência por um prato de lentilhas. Sussurros. Mas, senhores, não nos iludamos. Por ser Catão, é preciso resistir ao despotismo de César. E onde está César? Alguém conhece entre os seus adversários um César? Ouçam. Descansemos, pois. Não recorramos a um exemplo que seria funesto, porque a causa da verdade está salva, desde que houver entre nós e a oposição a força e a união necessárias para vencer estes carregadores de pastas. Aplausos. Senhores, vou concluir. Os hebreus atravessaram o deserto guiados por uma coluna de fogo. Somos os hebreus da política. A coluna de fogo é a verdade. Ali nas cadeiras ministeriais está a terra de promissão. Emboquemos as trombetas da franqueza, avancemos com as tropas da vontade, empunhemos a espada da decisão, e aqueles cairão. Aqueles homens serão cadáveres políticos, porque, senhores, pouco dista de um moribundo a um cadáver. Esta monumental peroração que os professores deviam dar aos seus alunos de retórica causou imensa impressão na Câmara. Os ministros quiseram responder, mas era impossível. Só havia atenção para o vulto impudente do nosso Rui, que, sendo cumprimentado por grande número de senhores deputados, recebeu no dia seguinte convite para um jantar que ele deu à Câmara, sem distinção de partidos. Que discurso, dizia um monumento, é Mirabeau, é Cícero, nunca ouvimos tal, é o Demóstenes moderno, está fundada a eloquência brasileira. Tais eram as conversações do povo e da Câmara acerca do discurso de Rui de Leão. Ainda no jantar que lhe deram, o ilustre orador teve ocasião de assombrar a todos com um soberbíssimo speech, no qual, aludindo à circunstância de estarem ali amigos e adversários, proferiu esta frase tão imortal como o autor. Estou aqui como os mortos no cemitério. A terra e o jantar nivelam as condições e as opiniões. O estômago é eclético. Seria longo enumerar os prodígios de eloquência do nosso Rui e dizer que serviços importantes prestou ele à causa do partido. Bastará mencionar que dentro de pouco foi ele constituído chefe do partido e aclamado o primeiro homem do parlamento. Mas cedo se aborreceu da posição e da vida política. Tendo concluído a legislatura, o nosso homem declarou que se retirava à vida privada. Gastaram-se muitas ferraduras e pedras das ruas em visitas à casa de Rui, a fim de ver se alcançaria que ele desistisse do intento. Impossível. Rui persistiu na intenção de deixar a vida pública. Mas não desisto do meu plano, por quem é impossível. Retirou-se para o norte, e lá se escondeu, arrastando uma vida que lhe era odiosa. Um belo dia cai a notícia de que rompera a guerra com o ditador Lopes. Rui alistou-se como capitão de voluntários e partiu para o sul. Fez proezas incríveis, colocou-se à frente das balas, queria a morte a todo custo. Impossível. A morte respeitava-o. Um dia, saindo fora do acampamento, encontrou um oficial paraguaio. Senhor, disse ele, sou inimigo, mate-me. O paraguaio disparou-lhe um tiro, que lhe não fez mal nenhum. Acudiu à companhia de Rui e o trouxe para o acampamento. Desesperado, voltou o homem à corte e aqui ficou, até que se deu o acontecimento que vou resumir e com o qual se conclui a história.
Travou Rui conhecimento com um médico homeopata, Álvares Melo. Era excelente conhecedor da ciência e Rui gostava de conversar sobre medicina. Um dia, conversando em casa de Bernardes, disse Rui ao doutor Álvares: nunca pude compreender o princípio homeopático. Por quê? Acho ele contraditório. Não é, disse Álvares. Os maiores luminares da alopatia escreveram máximas que apoiam o princípio homeopático. Acho isso um sofisma. Não é, e vai ver. Álvares entrou a explicar detidamente o sistema homeopático ao amigo, acumulou exemplos, raciocinou com calma e ciência, pois era homem que sabia o que dizia. Rui ficou um tanto abalado. Foi para casa e estudou o sistema homeopático com o afinco que lhe era peculiar, sempre que queria saber profundamente uma coisa. Dentro de pouco estava convencido. Mas então, que disse ele? Tupã, és tudo, mas erraste. Fizeste-me imortal, mas deste ao mundo a homeopatia. Venço-te com as tuas armas. Similia similibus curantu. Estás vencido. Bebeu o resto do elixir do pajé. No dia seguinte morreu. Assim acabou este grande homem, após quase 3 séculos de existência, tendo colhido louros na guerra, na ciência e no parlamento. Feliz no jogo e nos amores, mimoso da fortuna, homem, enfim, que provou praticamente que a morte, longe de ser um mal, é um corretivo necessário aos aborrecimentos da vida. Imitemo-los nas façanhas e no amor ao estudo, não no desejo de ser imortal, e convencemo-nos de que o melhor elixir de imortalidade não vale os 7 palmos de terra de caju. São Paulo, 2016.